Lula sabota a investigação do caso Master depois da operação contra o petista Jacques Wagner. Inacreditável! Escândalo em cima de escândalo. O governo Lula acabou de dar uma ordem que parece para alguns burocracia chata, mas que é um escândalo escondido, disfarçado. É uma das jogadas mais sujas que eu já vi. É uma facada nas investigações que estão chegando perto demais da família e dos amigos do presidente. Senta aí, porque eu vou te explicar agora a manobra passo a passo e no final eu vou te contar como que o ministro André Mendonça ele pode se defender desse ataque sujo de Lula, como também aproveitar para dar uma lição em Lula que ele não vai esquecer. Olha aqui comigo o que foi que o Estadão revelou. Diz aqui o Estadão nessa matéria urgente que o Ministério da Justiça enviou nessa semana ofício solicitando a devolução dos policiais federais cedidos para auxiliar magistrados, cedidos para auxiliar ministros do Supremo. A ação do governo Lula tem sido vista nos bastidores do judiciário entre delegados da polícia como uma retaliação do governo para afetar a equipe do gabinete do ministro André Mendonça, responsável por duas investigações que atingem os aliados do governo Lula. A dos desvios em aposentadorias do INSS, que atingiu Lulinha, e as fraudes do Banco Master, que pegou agora o braço direito de Lula, Jacques Wagner. Gente, o que é um policial cedido? É o policial federal que é da polícia e que está emprestado, trabalhando num outro órgão, num ministério, num gabinete de ministro. O pretexto aqui do governo é lindo. Dizem que é para reforçar o combate ao crime organizado que estão puxando de volta os delegados. Só não o crime organizado do Master e do INSS, não é? Ha, que vergonha, olha aqui. Em 23 de abril, o presidente Lula admitiu em um discurso público que determinou o retorno de delegados que estariam fingindo trabalhar para atuarem no combate ao crime organizado. Eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidando todos os delegados da polícia que estão fora da polícia. Só vai ficar fora aqueles que forem secretários de Estado, afirmou na ocasião. Só que isso, gente, é uma mentira. É uma cortina de fumaça. Presta atenção no timing que entrega tudo. Nesta semana, a Polícia Federal fez uma operação contra Jacques Wagner, líder do governo Lula lá no Senado Federal e amigo de 40 anos do Lula, braço direito dele. A investigação do INSS está também em cima do Lula, por meio do Lulinha, filho do Lula, que já teve até a quebra de sigilo decretada. E o relator dos dois casos do Supremo é o ministro André Mendonça, e ele tem delegados da Polícia Federal trabalhando no gabinete dele para ajudar nessas investigações. Nos bastidores, os integrantes da Polícia Federal veem a medida como uma retaliação contra o gabinete do André Mendonça. As investigações do INSS avançaram sobre o filho do presidente, o Lulinha, e a do caso Master cumpriu nessa semana uma operação contra o líder do governo do Senado, Jacques Wagner. Essa operação foi ontem. O gabinete do André Mendonça tem na sua equipe um delegado da Polícia Federal, o Thiago Marcantônio Ferreira, que o assessora desde o ano passado. A avaliação dos bastidores, presta atenção, é que o governo precisou fazer uma medida mais ampla, porque não poderia determinar apenas a retirada do Marcantônio do gabinete do ministro. Eles estão fazendo de tudo para barrar as investigações, pelo menos até a eleição. E a retaliação do Lula não é apenas contra o Mendonça para esvaziar as investigações do Master e do INSS. É também porque o Mendonça proibiu que a cúpula da Polícia Federal, ou seja, o diretor-geral lulista, o André Rodrigues, ele tenha acesso às investigações ou saiba quando que as operações vão acontecer. Ele estava na cega sobre a operação contra o Jacques Wagner. Isso tá certo, gente. É o que a gente fazia na Lava Jato. Proibia os delegados de contarem para cima porque senão vaza, senão não adianta nada. Olha aí. Operação contra Jacques Wagner pegou o governo de surpresa. Ainda bem, certo isso. A Folha de São Paulo publicou aí que o André Rodrigues e o governo Lula foram pegos de surpresa pela operação e que ninguém sabia de nada. Certíssimo. Ou seja, é como se o Lula estivesse dizendo para Mendonça: você quer brincar, Mendonça? Então bora brincar que eu também sei jogar. Isso aqui no direito tem nome. E eu falo como ex-procurador, o nome disso, cheiro disso, é cheiro de desvio de finalidade. Você usa o poder que existe para uma coisa, para reforçar a Polícia Federal, para mover agentes e delegados, para prestar um serviço público melhor, mas aí você usa com uma finalidade torta, sufocar uma investigação que incomoda você e teus aliados. E não é a primeira vez, gente. O próprio delegado que tocava o inquérito do INSS, que pediu a quebra de sigilo do Lulinha, ele já tinha sido mudado, substituído. Eu mostrei isso aqui no canal. E o Mendonça, ele só ficou sabendo da troca do delegado do caso INSS, do Lulinha, porque um advogado contou para ele.
Uma vez acontecer a coincidência, duas em pouco tempo, mirando as mesmas investigações, é padrão. E agora, olha o que eu prometi para vocês lá no início. Como André Mendonça pode bloquear isso? Olha só o que o ministro Alexandre de Moraes fez lá atrás, o que é o precedente que o Mendonça pode seguir. Moraes ordena que a Polícia Federal mantenha delegados em inquéritos sobre fake news e atos antidemocráticos. Ministro do Supremo, Moraes, determinou que o comando da PF mantenha no posto os delegados que trabalham em duas frentes de investigação da Corte. Na prática, a decisão de Moraes tenta blindar as investigações, independentemente de quem assuma o comando da PF ou do Ministério da Justiça. Essa aí é o precedente que o Mendonça pode invocar e pode aplicar. Então, opa. Quer dizer então que o Moraes, no passado, ele proibiu que a Polícia Federal trocasse a equipe que trabalha com ele nos inquéritos ilegais dele? Que maravilha! Então, o ministro André Mendonça, você já tem um precedente para fazer a mesma coisa aqui, com a diferença de que as suas investigações são perfeitamente legais. Dê a mesma ordem, impeça que Lula faça essa pouca vergonha e atrapalhe as investigações do caso Master e do INSS. E mais, pelo tamanho dos indícios, eu acredito até mesmo que é o caso de abrir um inquérito para apurar obstrução de justiça contra quem deu essa ordem que eu mostrei para vocês de retirada dos delegados. O Brasil está vendo ao vivo agora um governo tentar usar a máquina pública para blindar a própria família, os amigos do presidente. E eu te pergunto, você acha que o Mendonça vai enfrentar o Lula e vai revogar isso ou vai deixar passar? Conta aí para mim nos comentários.